Olá, eu sou o Marcos do Ministério Sementes de Amor. Estou aqui com o Marcelo. Nós vamos hoje estudar o livro Ídolos do Coração, no capítulo 3, o estudo de maio, né? Que é de suma importância. E assim, é interessante pensarmos como Deus, em seu infinito amor, ele é protetor. O livro começa nos relatando a história da mulher de Ló, que não obedeceu a Deus. Ló recebeu a visita do anjo e Deus, através desse anjo, deu orientações para que eles saíssem da cidade, porque Deus iria destruí-la. Essa história está em Gênesis 19. Se você nunca leu, você pode ler na Bíblia, em Gênesis 19. E Ló foi instruído pelo anjo a sair da cidade com a sua mulher e suas filhas, e a mulher de Ló não obedeceu às instruções de Deus. Ela olhou para trás, ela olhou porque o coração dela estava na cidade, naquele lugar onde ela morava. E, desobedecendo a Deus, ela se transformou numa estátua de sal, né? Então, eu queria ver com o Marcelo agora o que você acha desse começo. Eu achei interessante como a gente começa, e o próprio livro cita isso, né? Como Deus, no seu infinito amor, ele é protetor. Né? E só que ao mesmo tempo em que ele está protegendo a família de Ló, nós vemos o quanto exposto ou estampado através da figura da mulher de Ló, o quanto o nosso coração é pecador, o quanto o nosso coração ele é insatisfeito, ele é cheio de mas, ele é cheio de poréns. Então a gente vê na experiência da mulher de Ló alguém que, eu entendo, ela até compreendeu que Deus estava querendo livrar a sua família. Ela entendeu a situação. Não acho que ela tenha sido tão inocente assim, mas mostrou um coração cheio de mas e de poréns. Na verdade, eu vejo o coração da mulher de Ló como um coração humano, né? Então ela entendia e conhecia a Deus, porque a família era uma família temente a Deus. Então, mas é interessante você falar isso, Marcos, porque muitas vezes nós sempre professamos conhecer Deus. Sim. Nós sempre professamos que nós conhecemos a Cristo. O quanto é que isso de fato é um conhecer, a ponto de que ele seja em nossa vida tudo aquilo que ele tem que ser. Isso. Ou seja, ele é o centro, ele é o principal, ele é o que o próprio capítulo, o título do capítulo fala, ele é o mais importante. Por isso que é muito perigoso quando damos atenção ao nosso coração. Quando a atenção ao nosso coração e os nossos desejos se afloram, então deixa de ser o desejo de Deus. Porque você vê no exemplo dela que nem sempre aonde nós habitamos é onde habita o nosso coração. Sim. Tá? Então muitas vezes nós achamos que habitamos com Deus. Nós somos pessoas que estamos frequentemente na igreja. Nós somos pessoas cristãs que professamos ser cristãos. Sim. Mas nem sempre o nosso coração, de fato, está em Cristo. Tá? Então, a gente vê no exemplo, mesmo com o cuidado soberano de Deus, nós vemos o coração de uma pessoa que ouvia de Deus a vida toda, que vai à igreja sempre, que fala de Deus sempre, que sempre que está com um problema ou desespero, ela procura Deus. Sim. Mas o seu coração não habita.
no mesmo lugar. O coração não está em Cristo. Não é verdade? Tá. O coração dela não estava em Cristo. Então fica desse jeito, fica difícil, né? Quando pensa, quando o que o coração sente fica aflorado, geralmente vai conduzir a vida da pessoa ao pecado, à destruição, né? Ao afastamento de Deus, né? Porque o nosso coração é um coração pecaminoso, né? Isso. É um coração que é, inclusive, da onde ela caminha no próprio capítulo, né? Ela vai falar sobre o que é esse mandamento mais importante, né? Ela vai falar de um mandamento mais importante, mas pode continuar. Chegando aí nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos foram deixados escritos pelo dedo de Deus. Isso. Né? Deixados para Moisés instruir o povo, né? A instrução de Deus para a humanidade, né? Isso. E o primeiro mandamento, que é o mais importante, ou de suma importância, que é o não terás outros deuses além de mim, né? É o primeiro que Deus deixa para que o povo siga temendo a Deus, né? E o temer a Deus é através de obediência. Sim. Os 10 mandamentos, que são a forma como Deus vem para o seu povo, ele vem na direção do seu povo e mostra quem ele é. Sim. Ele vem demonstrar através dos 10 mandamentos o tamanho da sua pureza. E ao mesmo tempo em que ele demonstra o tamanho da sua pureza, ele demonstra o tamanho da nossa pecaminosidade. Ele revela o tamanho da nossa impureza, do nosso coração pecaminoso. Ele revela a nossa impureza. Assim, a gente pode sempre criar uma relação de quanto mais eu conheço a Deus, eu conheço a pureza de Deus, mais eu me conheço, mas eu conheço a impureza do meu coração. Então, o que a gente geralmente entende como as leis, tá? Ou resumidas nos 10 mandamentos, Sim. Principalmente a lei moral de Deus, que é como a gente conhece isso aqui, tá? Ela tem a intenção de mostrar o quanto o nosso coração é pecaminoso e nós precisávamos de uma solução. Uma solução que não teria como vir de nós. Exato. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Exato. O nosso coração, e ele por isso começa: não terás outros deuses além de mim. Isso é Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Tá? Lembre-se de que lá com Jesus, depois, quando ele pede, fale como é que são as leis de Deus. Ele fala, como é que a gente resume as leis de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lembre-se que Jesus mesmo ensinou que se você me amar, você obedece aos meus mandamentos. João 14,15. João 14,15 diz: se você me amar de coração, se você de fato me amar, você obedece aos meus mandamentos. Está aqui. Está na Bíblia. Agora, pode ser que eu olhe para a minha vida e eu veja, eu não sou tão ruim assim. Eu não mato ninguém. Eu não bato em ninguém. Eu não desejo a mulher do meu vizinho. Ou melhor, eu não durmo com a mulher do meu vizinho. Sim. Eu não roubo nada de ninguém. A grande questão que Cristo vai expandir isso é que dentro do nosso coração nós desejamos. Exato. Tá? O desejo do nosso coração é o que acontece com a gente mesmo. É dentro da gente mesmo. Por causa da nossa natureza pecadora. Nossa natureza pecadora. Por causa disso que eu acabei de falar, nosso coração constrói constantemente ídolos. Sim. Deus coloca e fala, não terás outros deuses. Mas ele sabe que o nosso coração de carne,
ele produz novos ídolos. E que são esses ídolos? Né? É interessante até falar em relação a ídolos, porque muitas vezes a gente pensa que ídolos é imagem. Né? É aquela imagem, então isso são ídolos. Mas na verdade não é só ídolos. Né? Então a gente pode considerar ídolo do nosso coração o trabalho, quando não é feito para Cristo. Não é? A família, quando ela toma o lugar de Cristo. Dinheiro, fama, status, poder, tudo isso é coisa que está naturalmente no nosso coração. O desejo do nosso coração é adquirir tudo isso. E eu pararia só num ponto que você falou: poder. Às vezes a gente pode pensar assim, mas poder é eu ser chefe de alguma coisa, eu ser líder de alguma coisa, eu comandar alguma coisa, eu ter pessoas sob o meu domínio. Muitas vezes esse poder é por coisa insignificante. É pela minha vontade, é pela minha palavra. É eu ser turrão na minha casa a ponto que a palavra final tem que ser a minha sempre. Eu posso saber que eu estou errado. Eu posso perder o controle, mas eu vou até o fim. Defendendo o seu erro. Por isso que eu falo. Pode ser que você olhe e não veja imagens na sua casa. Exato. Pode ser que você não tenha um emprego pelo qual você queira, não vou abrir mão de jeito nenhum. Pode ser que você não tenha uma carreira pelo qual você não vai abrir mão. Pode ser que você não queira... O problema não é a sua esposa, que você... A questão toda é poder. Tá? A questão toda, a raiz de tudo isso está numa coisa chamada orgulho. Orgulho. Tá? E esse orgulho é que nos leva por si só a sermos desobedientes. Exato. Interessante colocar nesse ponto que o nosso orgulho ele só pode ser quebrado no momento em que você tem um encontro com Jesus Cristo. Quando você tem esse encontro com Jesus Cristo, aí você, de graça, pela graça, alcançado pela salvação. E nesse momento é que a sua luta é contra o seu corpo, vamos dizer, os seus pensamentos. Eu vou até abrir, pode concluir. Enquanto eu abro aqui, pode concluir. Porque a partir desse momento, a gente só pode amar a Deus através de Jesus Cristo. Exato. A gente não tem esse poder de eu não posso simplesmente, eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus. Se não for através da salvação, através da cruz de Cristo. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou permitindo que Jesus Cristo morresse na cruz. Exato. Para nos purificar os pecados e nos permitir a salvação. E você vê como tudo apontava. A gente pode falar que isso é uma coisa de Velho Testamento, a gente pode falar que isso é uma coisa de lei, de legalismo antigo. Não. Veja, não. Como o Velho Testamento aponta para essa graça de Jesus. Sim. A autora fala de dois textos. Um deles está em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Também vos porei um coração novo. Novo coração. E porei um espírito dentro de vós. Esse espírito é que vai ensinar a amá-lo. Exato. Esse espírito é que vai nos trazer a Deus. Esse espírito, então você tem, através de Jesus Cristo, da morte de Jesus, o Espírito de Deus atuando em nossa vida para que nós também possamos amá-lo. Tirarei de vós o coração de pedra, pecador, e vos darei um coração de carne. Jeremias 31, 33 diz assim: porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Quando ele fala, eu porei a minha lei, eu vou colocar a minha verdade, a minha pureza dentro do seu coração. Exatamente. Ok? Pegando esse gancho dessa palavra,
a gente pensando no fruto do Espírito, né? A gente falando, né? Nós como seres humanos pecadores, nós só podemos produzir o fruto da carne. Exato. Entendeu? A gente só pode produzir o fruto da carne. O fruto da carne também está na Bíblia, né? Está lá em Gálatas 5, de 19 a 21. Isso. Paulo descreve o fruto da carne, que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esses são os frutos da carne. E é a única coisa que a gente conseguiria produzir por nós mesmos. Exato. E essas coisas mostram, eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A lei de Deus nos mostra o quanto somos pecadores e nos mostra como Paulo escreveu em Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos não alcançaram e não tem como alcançar este padrão. E, portanto, todos estão excluídos disso. Exceto porque Deus interviu na história. Na história desse povo que escolheu pecar. Sim. Tá? E redimiu essa história através de Cristo. Só a cruz é capaz de redimir a história. Exatamente. E nos fazer. Somente a cruz. Tá? Aí, quando a gente pensa na cruz de Cristo, no sangue derramado, e para lavar os nossos pecados e purificar nossos pensamentos, aí a gente vai para os frutos, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito também é descrito na Bíblia, né? O fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Sim. Né? Sim. O apóstolo Paulo também fala lá em Gálatas que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o que eu considero o mais importante, domínio próprio. Eu não vou contrariá-lo, mas eu vou te dizer que, na verdade, todos são igualmente importantes. Por isso que nós tratamos isso não como os frutos. O fruto. Mas o fruto é uma Sim. coisa só, é um pacote só, que vem de uma vida regenerada pelo Espírito de Deus, através da fé no sangue de Cristo derramado na cruz. Derramado na cruz. Tá? Exatamente. Eu vejo também, Marco, que a gente tem então um questionamento a fazer sempre. Se eu ainda vivo assim como a mulher de Ló, que ouviu de Deus, que viu os anjos de Deus vindo na direção da sua família para salvá-los. Sim. Mas ela colocou mas, poréns, isso Sim. eu não abro mão, isso não é para mim. Depois, a gente tem muito esse tipo de desculpa. Sempre eu coloco as minhas condições. Cristo não colocou condição nenhuma. Cristo intencionalmente deu a sua vida na cruz por nós. Exato. E nós colocamos mas e poréns como se isso fosse tão importante. Como se tivéssemos alguma autoridade. Outra solução. Porque Jesus disse, eu sou o único caminho, Exato. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Exatamente. Tá? Todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Exato. É um questionamento que a gente tem que fazer, porque como nós falamos aqui nesse vídeo, e eu digo para você que está assistindo esse vídeo agora, você também vive com mas e poréns para Deus?
você coloca condições do quanto Ele é Senhor da sua vida, talvez o seu orgulho seja esse Deus que você precisa de fato derrubar, entendendo a sua condição diante de Deus e entendendo que só Jesus é o caminho, é a única forma de se ligar a Deus e de regenerar a sua vida, de ter um coração restaurado, um novo nascimento e uma vida sem os problemas que você vive hoje, não sem as lutas que você vive hoje, mas com o Espírito de Deus te dando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É importante dizer que a intimidade com Deus só vem através do estudo da palavra. Exatamente. A gente só consegue conhecer a Deus através da palavra. Através da palavra. Se eu não me expor ao conhecimento da palavra de Deus. E olha como a gente tem caminhos para conhecer a Deus hoje. Quando eu e você éramos garotos, a gente só conseguia abrir a Bíblia. Ir à igreja ouvir. Exatamente. Hoje eu consigo ir para o trabalho ouvindo num fone de ouvido uma boa mensagem. Eu consigo ouvir boas músicas. Eu consigo abrir a Bíblia no meu celular, que qualquer pessoa tem um smartphone, e eu consigo ler a Escritura. Exatamente. Eu não tenho desculpa mais para eu não me expor a essa a busca dessa intimidade. A busca da intimidade com Cristo. Com Cristo. Tá? Porque é importante. Isso é de suma importância. Exato. Isso de fato de suma importância. Isso de fato é a suma importância. A busca de intimidade com o Senhor. Na leitura da palavra, na oração, no tirar dúvidas com irmãos mais maduros na fé. Exatamente. Então, essa é a verdadeira necessidade que temos. Perfeito. Certo? É isso? Então é isso. A gente agradece o tempo que vocês nos aguentaram nos proporcionaram, nos deram aqui. Muito bom. Um tempo gostoso. Que Deus abençoe a todos. Minha oração é para que vocês, cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, possam ter o seu coração de fato entregue a Jesus, possam ter suas vidas de fato depositadas aos pés de Jesus, nosso Salvador, nosso sustentador. Tá bom? Amém. Um abraço a todos. Abraço.